Que bom que vocês estão aqui. Que Jesus nos abençoe. O que é importante? Que tudo isso que foi ensinado, falado, questionado, vibrado, é preciso colocar em prática. Por quê? Para a família ficar bem, para a nossa família ficar organizada, saudável, bonita, o médium tem que começar a trabalhar. Se vocês não levarem à risca a prece, a oração todos os dias, vão ficar com a casa fechada, neutralizada, impedida. Por quê? Porque as vibrações atuais da nossa sociedade é uma sociedade nervosa, desgastante, doente, enferma. Aonde nós formos, em qualquer lugar, nós vamos encontrar uma série de vibrações que nos levará a ficarmos doentes, cansados, parados, inertes. Então, o que o médium tem que fazer? O médium tem que orar muito por ele. O médium tem que cuidar da sua casa. O médium tem que chamar a sua equipe de trabalho. O médium deve ter seu horário disciplinado. Então, você tem que aprender a orar tal hora. Se você tem que estar no emprego, ore antes. Ou senão você marca um horário para você rezar e você cumpre aquele horário. Cai sol, chuva, telefone, o que acontecer? Porque eu e a Eli, nós só não aparecemos quando algo é externo a nós. Nós oramos para estarmos presentes. Eu oro pelo meu trabalho. Eu evoco a minha equipe de trabalho para que ela esteja comigo, para que ela auxilie em toda e qualquer atividade. Oro para mim, durante a noite, estudar mais alguma coisa que me interessa, que eu preciso estudar. Então, a nossa mente tem que estar voltada ao bem e à família. Nós não somos responsáveis pela sociedade, mas de uma forma indireta, os espíritos, os mortos, adentram as nossas casas, adentram a loja, adentram no carro, vem no supermercado, vem aonde você for. Então, você vai voltar cansada, desgastada, nervosa, irritada, bravo. E o que você precisa fazer? Precisa cuidar de você. Então, você tem que ter o seu tempo de meia hora, quer pela manhã, quer à noite. Por mim, pode ser o meio-dia, pode ser de madrugada também. Porque quando eu acordo de madrugada e não tenho sono, eu vou rezar. Aí eu rezo e eu durmo. A gente tem que procurar fazer a vida saudável. Então, o médium, quando ele acorda e ele não dorme, é bom ele fazer uma prece. Pedir para socorrer os espíritos que não conseguem dormir, que estão desequilibrados, desarranjados, nervoso, irritado. Então, o médium tem que sentir o meio ambiente e trabalhar nesse meio ambiente. Toda vez que nós ficamos perturbados, desarranjados, nervosos, nós precisamos cuidar de nós. Nós temos obrigação de cuidar de nós. Porque hoje, nossos filhos estão nascendo médios, as crianças, os netos. Está todo mundo voltando para a Terra com a mediunidade na flor da pele. E se nós não socorrer as nossas crianças, a nossa rogativa da paz da nossa família, da nossa casa, do nosso ambiente familiar, para trazer harmonia, para tirar os conflitos, as discórdias, desuniões e conflitos,
Isso faz parte da nossa vida, da nossa mediunidade, do nosso aprendizado. Ser espírita é aprender a orar por toda e qualquer situação. Conhecer os fluidos. Todo espírita tem que conhecer os fluidos. Todo espírita tem que entender que seu perispírito absorve os fluidos. E quem tira esses fluidos que são absorvidos pelo nosso perispírito somos nós através da prece. Então, nós só temos uma saída. Contra as trevas, somente a luz. Todas as trevas, toda a escuridão, toda a fumaça, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a infelicidade, toda a mágoa, toda a tristeza, ela só pode ser tirada pela luz. E a luz é a nossa prece. Então, é todo dia necessário mantermos a nossa prece. E eu diria, põe um relógio para despertar. Meu relógio toca todas as horas de trabalho. Meu horário de trabalhar, dependendo de onde eu estou, toca meia hora antes. Depois, 10 minutos. Então, eu tenho meia hora, porque eu sei que tem que estar naquele horário, e 10 minutos eu tenho que estar pronta para a minha atividade. Então, meu relógio desperta. Porque, às vezes, é uma pessoa, é um barulho, qualquer distração, nos tira do horário da prece. Então, coloque seus horários de prece. Organize seus horários de estudo. Porque é igual ir numa festa, nós temos que ter horário, não podemos nem atrasar e nem chegarmos antes, nós temos que chegar no horário. E os espíritos que trabalham conosco, se a gente marca 8 horas em ponto, a nossa equipe de trabalho está presente. Se eu marcar 8 horas está presente. Toda a minha equipe de trabalho. Porque é assim que funciona. É preciso que nós entendamos isso. Que os espíritos fazem parte. Os bons nos auxiliam. E os maus, porque precisam ser aliviados. Todo espírito mau pode ser ilados quinto. Necessariamente ele precisa ser ajudado. Então, essa responsabilidade que a gente ouve as pessoas falarem assim: eu gostaria que nascesse um espírito bom na minha casa, justo, correto, que viesse um homem nobre. Só vai acontecer isso se você socorrer os seus familiares, se você socorrer os seus amigos e entes queridos, socorrer os seus inimigos. Porque se você não socorrer os seus inimigos, eles vão nascer com casca e tudo na sua casa. Vão sair das regiões umbralinas, enfermos, doentes, desequilibrados, com todas as suas imperfeições, perispírito encharcado, vão nascer nas nossas casas, que vai ver que gracinha, que bonitinho. Mas vai nascer doente, enfermo. Então, o trabalho da família espírita, que ainda é muito pouco compreendido e muito pouco falado, que por que Kardec colocou o livro dos médiuns? Por que está lá no céu e inferno a comunicação dos espíritos? A revista espírita. Só que os espíritas não entenderam ainda. Estão batendo naquela tecla de manhã, de tarde, de noite, para fazer evangelho, que nem crente,
que nem católico. E a base espírita, que é o socorro que devemos dar para as almas familiares, não é feita. Não é feita. A mediunidade que nós temos hoje é luz. A hora que um médium ora e ele evoca seu guardião, seus espíritos protetores, eles vêm em nosso socorro para socorrer a nossa família. Agora, o médium que ele não trabalha, ele quer socorrer de vez em quando. E esse de vez em quando não aparecem seus protetores. Não aparece a sua equipe de trabalho. Então, esse médium que ele não trabalha disciplinarmente, não aparece a sua equipe de trabalho. Porque a equipe de trabalho do médium são os espíritos que ele socorre. Os espíritos que o médium socorre é a sua equipe de trabalho. Não cai do céu. Os espíritos que vêm até nós, seja ele qual for, quando um espírito vem até nós e ele trabalha conosco, ele também vai auxiliando aqueles espíritos que formam a falange do nosso protetor. Então, o protetor só é fraquinho, entre aspas, porque médium não trabalha. Médium não socorre. Médium não faz a prece. E porque nós temos um hábito antiguíssimo, de velharia de 10.000 anos atrás, do Egito, até hoje, como crente, como católico, nós queremos pedir para os outros que nos socorra. Nós gostamos dessa história, que vai no pastor, o pastor resolver, vai no padre para resolver, vai no benzedor, vai no curador, vai na mãe de santo, no pai de santo, vai para tudo que é banda. O intuito de aliviar. Só que eu diria, os espíritos são nosso. Nosso. Cada um de nós, médios, nós temos uma conta de auxílio da nossa família. E quando nós, médios, já recolhemos toda a nossa família, os espíritos dão novos trabalhos para que nós continuamos a socorrer e aumentar as nossas falanges. É isso que é a força do médium. A força do médium está na quantidade, na qualidade dos espíritos amigos. Não cai do céu. Não vai cair do céu. Então, o médium tem que trabalhar. O que é trabalhar assim que você está falando toda hora de trabalho? Eu não entendo. É o seguinte, senta na tua cadeira, chama a tua equipe de trabalho, retira seus espíritos de dentro da sua casa, isso é trabalho. Leva os espíritos para a colônia espiritual, isso é trabalho. Traz fluido curador, isso é trabalho. Socorre, dá conselho, trabalho. Lê um texto do Evangelho para os espíritos, isso é trabalho. Tudo o que nós fazemos ao trabalho, ao bem, nós temos espíritos colaboradores. Só que não cai do céu. Porque nós estamos viciados, viciados. Aí no pastor e achar que o pastor tem que resolver o nosso problema. Ele não vai resolver. Ele não vai. Porque ele só pode resolver o problema dele. Ele pode fazer o comércio que ele quiser. Mas ele não vai resolver o problema do médium. Você pode ir na mãe de santo. Ela vai te solucionar por 2, 3 vezes. Depois não pode mais. Você pode ir aonde você quiser, na Índia. Pode ir para onde você inventar.
O socorro é para o médium aprender que ele tem que trabalhar. Só que, como não foi ensinado que o alívio das famílias é o socorro dado aos espíritos, porque os espíritas, bendito dos espíritas, não aprenderam essa lição até hoje. E traz a doutrina totalmente parada no tempo, eletizada, como está falando muito. A doutrina ficou eletizada, ficou chique, mas a essência da doutrina ela não é dada, que é o socorro dado aos espíritos. E eu falei hoje, vou falar eternamente. Os espíritas trabalham gratuitamente. O socorro nosso é gratuito, porque a energia que nós recebemos de Deus, de Jesus, de todos os arcanjos e da nossa equipe de trabalho, ela é gratuita. Mas o médium tem que trabalhar. O médium tem que orar. O médium tem que pedir, o médium tem que suplicar. E outro ponto também, que os espíritas ficam parados no tempo, que você tem que pedir pela sua vida material. Também é uma espécie de provas e expiações. Então, você tem que pedir para você conseguir passar pela dificuldade. Porque se em outras vidas você fez mal para alguma pessoa, e ela te impede hoje de trabalhar, você tem que pedir por ela. Você tem que tirar esse impedimento. E isso é uma coisa muito fácil. Quem socorre os espíritos sabe disso. Para socorrer os espíritos não leva mais do que 5 minutos. Para socorrer os espíritos extremamente bravos e revoltados lá dos quintos, vai usar uns 15 minutos. Por quê? Porque você vai usar mais ectoplasma, vai usar mais tempo para desagregar a ideia dele, o pensamento de ódio, ou de raiva, ou de vingança, de algo que ele traz de maneira embrutecida. Você vai levar mais tempo para tirar essa brutalidade dele, para que ele ouça, entenda que ele está desencarnado e que ele tem que retornar à casa paterna. E isso não é uma coisa difícil. É algo que não foi nos ensinado. E os espíritas ainda estão sonhando que vai cair do céu, que vai vir espíritos bons, não sei da onde, que vai vir não sei quantos milhões de espíritos bons. Eles são bons porque foram trabalhadores. Eles são bons porque eles suaram a camisa. Eles são bons porque são corajosos, dinâmicos. E melhor ainda, vem para aqui, para essa terra tão difícil, com um monte de gente má, de gente perversa, de toda essa raça escura. E eles são corajosos e pede coragem, me deixa eu ir na terra para ajudar o povo da terra. Mas ele não pode te ajudar se você não aprender a orar. É a prece, é a oração que te salva. Nenhum espírito pode se intrometer nas nossas vidas. Nem o nosso anjo guardião, nem Jesus. Se você não orar e não pedir clemência, você não será auxiliado. Então, o que falta em nós é a compreensão do Evangelho. Pedi e obtereis. Batei, abre-vos-á.
Então, quando nós lemos o Evangelho e não temos a visão do médium, a visão clara e precisa, o Evangelho passa batido, sem menosprezar ninguém. Mas o Evangelho que é dado no meio dos espíritos é igual de crente, é igual de católica, é igual de qualquer outra pessoa. E o nosso Evangelho está escrito segundo o Espiritismo. Olha o nome da capa. Evangelho segundo os Espíritos. Espíritos. Então, entender com profundidade o que o Evangelho te faz. Abra o Evangelho e você vai ter intuição do que você precisa fazer e orar. Se cair no egoísmo, faz uma prece para os egoístas, para os espíritos egoístas que moram na tua casa, egoístas, orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, cheios de luxúria. É isso. O Evangelho vem nos colocar o entendimento da nossa prece. Lê o Evangelho para fazer a prece. Lê o Evangelho para o entendimento do médium espírita. O Evangelho não pode ser palavras ocas. O Evangelho não pode ser jogado ao vento. Se você ler um trechinho deste tamanho do Evangelho, você me faça a prece naquilo que o Evangelho te orienta. Se você abrir o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos vai te orientar a prece. Se você abrir qualquer obra espírita, o texto vai te levar a você observar e analisar como você vai fazer a sua prece. Leia no final do Evangelho as preces que lá estão, com profundidade. Profundidade. Veja como Kardec evoca os espíritos. Eles os chamam para o crescimento e o aprimoramento. Então, se a doutrina não for entendida na sua base mais profunda, nós ainda vamos continuar presos nas ilusões da vida, esperando que caia do céu espíritos interventores. Quem faz a intervenção são os médiuns. Quem faz a justiça são os médiuns. Quem espalha o amor de Deus são os médiuns. Quem espalha a bondade e a misericórdia são os médiuns. Quem espalha a educação e a ética são os médiuns. Então, o médium tem que parar de ficar esperando cair do céu. Aquilo que para você fala, ai, eu tenho tanta dó dos cachorros. Uai, faz uma equipe dos cachorros e me recolha todos esses cachorros. Aí fala, ai, eu tenho dó dos cavalos. Vai lá, chama todos os veterinários do mundo dos mortos e põe para recolher todos esses cavalos, curar, fazer alguma coisa. Ai, eu tenho tanta dó da criança abandonada. Faz uma equipe de trabalho e me recolha as almas dos espíritos abandonados das crianças, dos abortados.
É isso, o médio, aquilo que te toca a tua alma. É aquilo que você faz. É aquilo que você ora. E quando nós, médios, não oramos, para nossa responsabilidade específica, nós ficamos atordoados, desequilibrados, doentes e enfermos, nervosos, tristes e depressivos, com aquela multidão de depressivos e nervosos e angustiados na nossa volta. Se a doutrina dos espíritos, ela nos fala da felicidade para aqueles que cumprem as suas missões, médio tem que trabalhar para ser feliz, em todo sentido. Enquanto você estiver infeliz, você não está trabalhando adequadamente. Então, meu filho, ser feliz é uma grande construção do bem. Então, faça o melhor. E você será feliz, eu posso te dizer que sim. A vida será feliz na sua velhice se você trabalhar bem trabalhado. Senão você vai ficar um velho doente. Doente eu falo da cabeça, porque o corpo, eu não sei se o corpo fica bem. Isso eu não posso falar, mas eu sou saudável. Mas tem uma série de doenças. Mas o que nos tem é a alegria da mente. É a alegria de trabalhar, é a alegria de sorrir, é a alegria de cantar, a alegria de estar com a família. Isso é uma felicidade. Felicidade é o dever cumprido. Então, faça o melhor por vocês. Vamos, então, levar nosso pensamento a Deus, Deus de misericórdia e bondade, e pedir a Ele que derrama suas bênçãos de luzes sobre nós, protegendo e amparando esse estudo e também um trabalho, para que nós consigamos, Senhor, absolver os ensinamentos para poder praticá-los. E assim, Senhor, pedimos a todas as equipes de luzes, todos os protetores, pedimos às equipes de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Dr. André Luiz, Dr. Laureano Chaves, se faça presente em nome de Deus e de Jesus. E toda a equipe de luz, irmãos benfeitores, trazendo as energias benéficas para ser distribuídas sobre todos nós. E assim, Senhor, pedimos também aos nossos protetores que estejam presentes, as equipes encarregadas da nossa encarnação. Pedimos também aos nossos queridos e amigos anjos da guarda, que estejam ao nosso lado, a nos proteger, a nos conduzir, a nos dar as boas intuições. Pedimos o auxílio, Senhor, de todas as equipes de guarda e retaguarda que venham em nosso favor, protegendo nossos lares, protegendo de cima a baixo, da direita e da esquerda, protegendo a frente e as costas de nossa casa, sendo protegidos e amparados. Pedimos às equipes da Joana d'Arc Guerreira, de todos os irmãos protetores da cavalaria, pedimos ao Exército, à Marinha Aeronáutica, às guardas protetoras, os investigadores, pedimos aos
protetores, espíritos da CIA que trabalham, pedimos toda a proteção, pedimos licença aos elementares que venham trabalhar conosco, aos pretos velhos, aos índios, os caboclos, as caboclas, todas as equipes dos nossos antepassados, dos xamãs, dos índios, de todos os índios que estão presentes, que venham nos ajudar neste trabalho benfeitor, nesse trabalho de amor e caridade, em nome de Deus e de Jesus. E assim pedimos, Senhor, toda a proteção, todo o amparo de todos os irmãos, das equipes de Allan Kardec, presente em nome de Jesus. E vamos buscando nosso grande furacão, e vamos passando pelas nossas casas, limpando, retirando todos os espíritos que devem ser retirados, que devem ser socorridos e amparados, abrindo as nossas bacias, para assim levá-los todos para essas bacias, todas as nossas bacias, que sejam abertas das crianças, familiar, que sejam abertas, para que possamos assim, com esse furacão, puxar tudo e levar tudo para dentro. E vamos com toda a coragem, com todo o amor, com toda a fé, e assim passando esse furacão, pedindo a misericórdia de Deus, a luz divina que esteja sobre nós. E assim vamos trabalhando, e socorrendo e puxando, pedindo a esses benfeitores que ajudem-nos a puxar esses espíritos, para que possam ser socorridos nestas grandes bacias de amparo e de socorro. E assim, Deus de misericórdia, com sua luz benéfica derramando sobre todos nós, circulando a todos nós, e vamos trabalhando, puxando, e assim levando todos para a lama astral, para que possam ser limpos, desintegrados, curados, em nome de Deus. Todos os males, as dores, as feridas da alma e do espírito sendo curadas, puxando aqueles obsessores que ficam a nos perturbar, porque às vezes nós também causamos dores a eles, que sejam puxados e socorridos, amparados com os fluidos benéficos, com os fluidos, com as energias telúricas, com as energias curadoras do universo, da natureza, os fluidos das plantas medicinais, que o fogo sagrado da terra vai queimando e dissolvendo, desintegrando tudo isso. E nós também, por nossas bacias, vamos também mergulhando nesta bacia, mergulhando em nossas casas e fazendo a limpeza, a desintegração de todas as energias negativas, de todas as energias que nos ferem, que nos machucam, puxando para dentro dessas bacias, puxando a mentira, a falsidade, a ingratidão, puxando tudo para essas bacias, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nossas palavras mal faladas, nossos pensamentos negativos, que sejam todos desintegrados dentro dessa bacia. E vamos assim trabalhando, girando, girando, girando este furacão e puxando, puxando tudo para dentro dessa bacia e sendo desintegrado, puxando o fogo do sol, o vento solar, puxando para dentro da bacia, queimando, queimando a 2.000 graus centígrados, a 200 graus centígrados, para desintegrar, fazer virar pó, virar
as cinzas, em nome de Deus e de Jesus, puxando todas essas energias, puxando as energias atômicas, explodindo, explodindo tudo isso, desintegrando, desinfetando tudo essas negatividades que vêm ferir o nosso corpo espiritual, o nosso corpo material e todo assim os nossos corpos. Em nome de Jesus, vamos limpando, derramando todas essas bênçãos, essa bênção deste fogo sagrado sobre nossos corpos, material e espiritual, e o perispírito, em nome de Jesus, em nome de Deus, Deus de infinita misericórdia, Deus, permitir, Senhor, que todas essas bênçãos sejam derramadas, que tudo isso seja desintegrado, seja desfeito, tudo aquilo que vem está prejudicando a nossa caminhada, o nosso trabalho, que seja benéfico em nome de Deus, que seja desintegrado tudo isto, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. E assim, meu Pai, vamos socorrendo todos esses irmãos, que esta luz benéfica, que esta luz curadora vai passando sobre eles, sobre as cabeças, sobre os braços, pernas, sobre todo o corpo, todos os órgãos, todo o sangue, nervos, veias, os ossos, passando por todo o nosso corpo, essas energias telúricas, curadoras, energias que vão desintegrando tudo isso pela nossa cabeça, pelos nossos olhos, pela nossa boca, pela faringe, pela laringe, pelo estômago, pelo intestino, por todos os órgãos, pelo fígado, rim, bexiga, vai passando por tudo, pelos pulmões, pelos órgãos que não falamos, mas que seja passado por todos, todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, seja limpo, desintegrado por essas energias curadoras e passando por todos esses espíritos, sendo curados e pedindo a espiritualidade maior que vai derramando todas essas bênçãos, todas essas luzes. E vão recolhendo esses espíritos, vão tirando das bacias, de cada bacia, da bacia da redenção, da regeneração, todas as bacias vão sendo recolhidas, em nome de Deus e de Jesus. Vão sendo levados, e das mãos de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, vai derramando esses orvalhos benéficos, de amor, de luz, como pétalas perfumadas, pétalas de luz vão sendo derramadas sobre todos esses espíritos e vão sendo levantados, levando cada um para as suas colônias, para as respectivas colônias, sendo recambiados, levados nas redes fluídicas, nos carros, nos ônibus, seja como for, que sejam transportados para as colônias de evangelização, para os parques de evangelização, para os hospitais, para as colônias em alto mar, no Pacífico, no Atlântico também, sendo levados em nome de Deus e de Jesus, sendo transportados. Que o amor de Deus e de Jesus seja derramado nesse instante sobre todos, pedindo auxílio fraterno de todos os irmãos benfeitores, de todos os trabalhadores que vão recolhendo cada um, sem esquecer de ninguém, deixando só aqueles que necessitam ficar para o tratamento dentro das bacias, que seja derramado as 10 mandamentos, as 12 leis,
e o amor divino do Pai, que seja derramado sobre eles, para ir se refazendo enquanto permanece nessas bacias. E assim, agradecendo a Deus, sem esquecer de ninguém, que sejam todos recolhidos e transportados. E agradecendo a Deus por tudo e fechando as nossas bacias, agradecendo ao Pai Celestial por toda bondade, por toda misericórdia que dispensa a nós, mesmo sabendo que somos filhos devedores, filhos ainda em aprendizado, ainda caminhando, engatinhando, e Ele nos ampara, nos protege e nos dá a chance de conseguirmos alcançar todo este aprendizado e conhecimento e praticar, principalmente praticar. Agradecemos a toda essa espiritualidade maior. E assim vamos fechando o templo de amor e de luz, encerrando esta atividade, agradecendo por tudo. Muito obrigada, Deus, agradecendo aos nossos protetores, ao nosso querido e amigo anjo guardião. Muito obrigado. Gratidão, gratidão por tudo. Gratidão, e assim encerramos esta atividade de hoje. Muito obrigada, muito agradecido.